Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para falar da crise que entrou comercial depois de ser goleado pelo Bataguaçu na tarde deste domingo no Jacques da Luz. Antes, porém, peço para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho da notificação, desce o dedo no like, manda a sua pergunta pra gente, crítica, elogio, sugestão. A gente tá sempre atento a responder você, torcedor. Só um detalhe, procure sempre se identificar, a gente não responde hater. Pessoal, o Comercial perdeu do Bataguaçu porque é pior que o Bataguaçu. Sob nenhum prisma que você olhar para as duas equipes, o Comercial é melhor que o Bataguaçu em nada. A competição tem mostrado isso. O jogo de ida, na abertura do campeonato, já era para ter perdido e não perdeu por um gol bem anulado do Bataguaçu, que o Paulo acabou não tendo inteligência para entender que estava impedido, porque o Bataguaçu chutou menos para o gol. O Comercial fez até o momento 6 jogos. Em nenhum dos jogos o time jogou bem. Em nenhum dos jogos. O Comercial tem muito mais ponto do que deveria. Com um elenco que é muito superior ao do ano passado e com condições muito melhores que as do ano passado. Isso é um fato. Não dá para questionar que as condições esse ano são melhores que o da temporada passada e que o elenco é melhor que do ano passado. Por que que então o time não engrena? Porque o trabalho da comissão técnica é horrível. E a gente está dizendo isso desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo. Não é algo pontual que nós estamos falando agora, que perdeu. Não. Só buscar os conteúdos que nós estamos falando. O trabalho da comissão técnica do Comercial é péssimo. Para não dizer que o time não tem nada, a bola parada. Pode observar que os gols do Comercial, em maioria, massacrante maioria, são de bola parada. Ontem saiu um assim, os dois na vitória contra o São Gabriel foram desta forma. Contra o Taverópolis também, o gol saiu desta forma. Contra o Maracaju, também numa cobrança de falta, é bola parada. Então, para não ser extremo, não tem nada o time. Não, tem a bola parada. Gol de bola parada. Mas o gramado do Jacques da Luz, a gente sabe a situação do gramado do Jacques da Luz. Ninguém aqui passa pano pro péssimo trabalho que a federação está fazendo no gramado do Jacques da Luz. É péssimo. Quando foi bom a gente elogiou, agora é péssimo. Não tem a mínima condição de ter jogo lá. Mas aí é problema do Comercial e do Taverópolis que mandam os seus jogos ali. Mas é horrível. E a gente vê aí equipes que trocam passes. O São Gabriel pôs a bola no chão no primeiro tempo. Ontem o Bataguaçu também, bola no chão. Foi bola no chão. O time trabalhando. E o que me assusta, o que me assombra, o primeiro gol sai com 7 minutos. Com o Caio livre, entrando livre no meio da defesa do Comercial. Segundo gol, o jogador do Bataguaçu entra livre no meio da defesa do Comercial. Não é no fim do jogo, no começo do jogo. Bataguaçu rodando bola de um lado para o outro, livre. É um time que parece não treinar. Ou o trabalho não tem evolução nenhuma, como está escancarado. Não é pelo resultado. Nós não somos resultadistas aqui. Nós estamos falando que o trabalho não evolui, o tempo todo. O tempo todo, o campeonato inteiro. Nós já estamos na 6ª rodada. Faltam apenas 4 rodadas para acabar. Vai evoluir quando? Quando acabar o campeonato? Então me assustou demais. Com 7 minutos, o jogador do Bataguaçu entrar ali para fazer o primeiro gol. Aí o Batizoco faz uma alteração. Tira o zagueiro e improvisa um homem do meio na zaga. Por quê? Por quê? O que leva um treinador a improvisar um zagueiro tendo o zagueiro no banco? Não tenho a menor ideia. Com 3 zagueiros não funcionou. Com linha de 4, buraco no meio. Aí ele tira um zagueiro de ofício, recua o Jackson. Perdido. Tavinho começando no banco. Semana passada, a gente informou que ele não treinou a semana inteira. Não treinou. E o Batizoco usou ele no segundo tempo. Então, se ele não treinou a semana inteira e foi pro banco, o Batizoco foi irresponsável. Aí, segundo a informação do Blanc, é que ele sentiu a perna contra o São Gabriel e não começou como titular. E começou jogando no segundo tempo por quê, então? Porque estava 0-2? Começa o jogo, pô. É muito fácil falar pro Tavinho, vai lá e resolve, tá 0-2 pros caras.
E ele é muito bom jogador, é muito acima da média. Ele é o diferente. E o que eu lamento muito é que o Comercial é um bando que tem potencial para virar um time e não vira. Porque o trabalho é ruim, a preparação física é horrível, não há padrão tático. O Tavinho é totalmente diferente. Então, se tivesse um time minimamente organizado, linhas próximas, time que saiba se defender, que sabe sair jogando para atacar, o Tavinho certamente faria diferença. Mas não é o que está acontecendo. O Comercial é um time mal treinado, mal fisicamente. O Bolão tem que dar explicação, assim como o Batizoco. Por que os jogadores do Comercial caem toda hora, picotando o jogo? Ninguém aguenta ficar em pé, time morto fisicamente. Por que, Bolão? Você tem que explicar. Não é pra mim, é virar público dar satisfação. Por que o seu trabalho é ruim? Por que, Batizoco, que você não consegue dar cara pra um time? Por que você tá fazendo escolhas que são extremamente questionáveis? Se o Tavinho não tem condição de ir pro jogo, ele não pode estar no banco. Agora, você não pode pôr ele 0-2 ou 1-1 como estava domingo passado. Essas escolhas são erradas. E quem está pagando o preço é o Comercial. Escancaradamente o Comercial. Que achou 2 gols ontem fortuitamente. Um num contra-ataque muito bem feito. Estava bagunçado o Bataguaçu. Tinha quase feito o gol no lance anterior, o terceiro. Tomaram a bola do Marcos, na hora que o Marcos foi chutar, ele demorou para chutar. E aí no contra-ataque saiu o primeiro gol, na sequência saiu o pênalti. Mas um puro acaso. Aleatoriedade. Foi extremamente aleatório. E aí no fim do jogo, o Bataguaçu mais inteiro. Por que estava mais inteiro? Os dois times tiveram a semana toda para treinar. Por que o Bataguaçu estava mais inteiro, o Comercial não? O preparador físico tem que responder, tem que dar explicação. O Bataguaçu fez 4-2. Eu recebi no final da noite de domingo, da Falange Vermelha, a informação que o Matheus Brant, goleiro reserva do Comercial, que é filho do presidente, discutiu com o torcedor, xingou o torcedor Sérgio Verão, que é idoso segundo a torcida do Comercial. Discutiu também com o Josias, presidente da Falange, chamando ele pra briga. Ô, Matheus Brant, que loucura é essa? Que destempero é esse? É o reflexo do Batizoco? Totalmente destemperado? Dando uma de gandula. O Batizoco tava igual um gandula ontem. Bonezinho, camiseta, shortinho e pegando a bola toda hora pra trabalhar de gandula. Toda hora. E aí treta com o Denilson. E as imagens mostram, não tem um jogador do Comercial que vai defender o treinador. Ele treta com o jogador do Bataguaçu. Não tem um jogador do Comercial. Não, você não vai falar com o meu comandante, você não vai ameaçar meu comandante. Isso pra mim é reflexo da falta de comando e de um elenco que não abraça a ideia do treinador. A minha leitura é essa. Porque ninguém vai pra cima do treinador e fica por isso mesmo sem ninguém intervir. O Carlinhos foi o único da comissão técnica e depois o Bolão aparece na imagem que vão lá tentar ajudar o Batizoco. Quer dizer, o elenco não tá com o Batizoco. Isso aí tá muito claro. Foi mostrado ontem pro Mato Grosso inteiro, pelas imagens da TVE, que ninguém do Comercial foi defender o treinador. E aí, Matheus, o destempero do treinador, destemperado, desequilibrado. O Batizoco é o novo Celso Teixeira. O Batizoco é o novo Celso Teixeira à beira do campo. Totalmente desequilibrado. Caçando confusão, tretando, chacoalhando o jogador. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Aí o Matheus vai discutir com o torcedor e a informação do torcedor, da torcida, tá? Informação da torcida. A torcida não aceita que ele esteja no banco na quarta-feira, diante desse comportamento. Então o clima que já é horrível pode ficar ainda pior pro jogo de quarta-feira, caso a direção não tome uma providência quanto ao goleiro, que é filho, né? É nepotismo nesse caso. Como é que o presidente vai tirar o filho do jogo do próximo meio de semana? Mas é. Aliás, o Matheus, não sei se estuda, deveria estudar, né? Rodou, voltou pro Comercial na segunda divisão do Mato Grosso e é goleiro reserva. Vai estudar. Vai estudar, larga a mão de futebol. Futebol não é o seu negócio. Não é o seu negócio. Se fosse, primeiro você não tinha voltado pra cá depois de 5 anos. Não tinha voltado pra cá. Pra ser reserva de um time que é péssimo na segunda divisão. Então, vai estudar, Matheus, e para de arrumar confusão com o torcedor. Então a informação do Josias, presidente da Falange, a torcida não tolera que o Matheus esteja no banco de reservas na quarta-feira. Então tomara que a direção comercialina tenha bom senso, porque a torcida já está em litígio com a comissão técnica. Ainda com um jogador reserva, que não voga nada, que não é ninguém na fila do pão, que não decide nada, é só chamar para si uma atenção que não precisa. É lamentável, mas a gente tem que elogiar o Bataguaçu. Se o Comercial não tem nada, o trabalho do Diego Souza, desde o primeiro jogo a gente já via, porque o futebol dá sinais. Trabalho muito bem feito,
time muito bem estruturado, oscila na parte física em alguns momentos do jogo, aí o banco faz a diferença, né? Porque tem um trabalho, tem uma organização, tem uma ideia. E quando a parte física oscila e você tem uma ideia clara, quem sai do banco resolve o problema fisicamente. Foi assim contra o Taverópolis, foi assim contra o Comercial. Que não tem nada. Não tem parte física, não tem parte tática, tem jogadores interessantes, mas que sucumbem diante de um time extremamente mal treinado. O Comercial tem uma decisão, jogo antecipado no meio de semana, e acabou. 6 jogos seguidos em casa, e esse time vai conseguir não subir. 6 jogos seguidos no Jacques da Luz. E esse time, que a gente está dizendo há tempos, que está sendo beneficiado pela federação, que foi beneficiado pela federação, que foi ajudado com a conivência dos outros clubes, não vai conseguir subir por ser mal treinado. De quem é a culpa? Do Batizoco? Não, de quem colocou ele lá. De quem colocou ele, colocou o Bolão, colocou essa comissão, que está escancaradamente comprovada que não tem qualificação para tirar um time da segunda divisão. Não tem qualificação para dar padrão físico, tático e técnico para um time. A pergunta que fica: a culpa é do Sabatini, como tem torcedor dizendo? Não, a culpa não é do Sabatini. Sabatini não quis ser treinador e é direito dele não querer ser. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. A culpa não é do Sabatini. A culpa é de quem deu a ideia de trazer um técnico que volta 10 anos depois, porque não tem mercado. Se tivesse mercado, não tinha voltado para cá, para a segunda divisão. Falei isso desde o começo. E tudo que a gente está falando está se comprovando em campo, porque o campo fala. O campo fala. A cada 90 minutos, jogadores de comissão técnica têm o poder de mudar aquilo que a gente informa e opina. O campo está falando que tudo que a gente disse lá atrás está acontecendo. Quarta-feira, então, tem Comercial e Taverópolis, último jogo do Comercial em casa. Depois vai pegar Aquidauana, Maracaju e São Gabriel, fora de casa. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. 11 da manhã, Valdenir da Pax, Odair Martimiano e este que vos fala. Estaremos juntos no Bate-Bola 106, repercutindo toda a sexta rodada, em que o Bataguaçu está muito perto da primeira divisão. O time lá do leste do estado, pela primeira vez, vai disputar a primeira divisão. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.